Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast dos Milionários da Telecom. Eu me chamo Alan Caldas, sou autor do programa de treinamento Milionários da Telecom, técnico de telecomunicações, técnico de eletrônica, dono de provedor por 13 anos e sou do setor há mais de 18 anos. E aí? Muito bem-vindo, eu sou Henrique Moura, atualmente dono de provedor de internet e telecomunicações, aluno do Milionários da Telecom, né? Estou aqui com o Renan Carvalho, sou técnico de fibra ótica também e estou no ramo de telecomunicações já há 7 anos. Opa! Né? Show Trabalhei de também bola. com o Alan e tal. Estou aqui aprendendo muito também, né, com esse curso Milionários da Telecom, que é fundamental. Sim. E qual é a temática aqui do nosso curso? Setores de uma empresa de telecomunicações, Alan. Quais são os setores que você recomendaria ter? Um provedorzinho já com aí, em torno de 1000 clientes. Vamos falar aí de um provedor de internet que já esteja estabelecido. Isso. Então vamos lá, ele tem que ter um setor administrativo financeiro. O financeiro ele tem que funcionar bem. Gente que paga a conta para a empresa, gente que cobra. Seria um contas a pagar muito bem organizado, com uma planilha do fluxo de caixa bem feito. O financeiro não pode ser amador. O financeiro de um provedor de internet não pode ser amador. Tem que ser impecável. Tem que ser impecável o financeiro de um provedor de internet. Aliás, eu sou fera em estruturar procedimentos em financeiro de provedor. Fera fazer isso. Bom, vamos lá. Administrativo financeiro é uma pessoa que tem a responsabilidade do contas a pagar. Você precisa de um setor, que seria o setor de atendimento junto com o setor de cobrança. Um bom sistema de gestão de cobrança, ele vai automatizar tarefas? Vai. Se você tem um sistema que o sistema é bem feito e a sua equipe tem uma cultura de alimentar o sistema bem alimentado, o cliente entrou, cadastrou o e-mail, cadastrou o celular, aí o cliente recebe o e-mail, o cliente recebe um SMS da cobrança e tudo isso flui bem, beleza. Agora, lembrando que para o residencial isso funciona, para o empresarial isso é mais complicado. Empresarial, quando você às vezes faz uma cobrança para o celular e e-mail de uma pessoa, às vezes não é aquela pessoa que paga. Exatamente. Eu tive muito essa experiência, porque eu tive mais de 300 clientes empresariais. Até porque, por exemplo, quem responde tecnicamente o suporte da empresa é um, quem responde financeiramente da empresa é outra. Então, gera esse problema. Só aí já é um problema. Então há de se ter esse entendimento, que existe uma certa separação. Isso. Existe uma certa separação. Quando você tem um provedor com clientes corporativos, quando você tem um provedor com clientes residenciais. Mas a maioria que nos assiste são pessoas que têm um provedor residencial. No provedor residencial, você precisa ter um sistema bem estruturado com tudo isso funcionando. Aí agora vamos lá. O que mais seria das equipes? Um setor de atendimento com o chatbot via WhatsApp que vem antes. Fundamental atender no Zap. Se você não está nesse canal de atendimento, você está perdendo tempo, deveria entrar. Hoje de bancos, todo mundo tá, não tem jeito mais. Né? Tem que entrar nisso. Tem que entrar. E aí esse setor de atendimento tem que dar o primeiro suporte para o cliente. Por que a internet está fora do ar? O que houve, o que não houve? Qual é a zica? Beleza, isso é um ponto. Atendimento administrativo financeiro. Se o provedor é muito pequeno, você pode fundir isso num só. Se o provedor é um pouquinho maior, transformou isso em dois setores. Setor técnico operacional, que é a alma do provedor, é aquilo que faz o provedor funcionar. Exato. Sim. Aquilo que faz o provedor funcionar. É o setor técnico operacional. É os técnicos na rua. Deu defeito, quem vai consertar? É o técnico na rua. Quem vai instalar? É o técnico na rua também. Quem vai instalar? É o técnico na rua. Dá dinheiro para a empresa. Então, o que acontece? Isso é um outro setor. Então, falei atendimento, administrativo financeiro, técnico operacional. Beleza, seu provedor cresceu, é um pouco maior, como era o meu, aí a gente pula. Você precisa de um NOC. Quando você tem uma rede grande, com muitos links, muitos POPs, muitos backbones, você precisa de um POP. Você precisa de um NOC, perdão. Isso. O
que é um NOC? É um lugar que tem umas televisões que fica mostrando o funcionamento dos links. Quando alguma coisa dá defeito, o troço fica vermelho. E aí você abre uma OS, manda para o operacional vai lá e conserta. E aí o que acontece? Você precisa de um analista do NOC. O analista do NOC é um cara que vai sentar e entrar no MikroTik e ver se a porta está up, a porta está down. Ele configura uma VLAN, desconfigura a VLAN, configura o SPF, desconfigura o SPF. Se você é um provedor pequeno, você não precisa de NOC, você não precisa de nada disso. Se você é um provedor já grandezinho, você precisa de um NOC. Você precisa ter um NOC. É fundamental ter um NOC. Se você vende link dedicado para outras empresas, você precisa de um NOC. Aliás, eu estava comentando contigo aquele procedimento que a gente fazia. Tu se amarrou naquele procedimento, né? Eu faço. Hã? Comecei a fazer. Começou a fazer? Como é que é o procedimento? Vou contar aqui para quem está nos assistindo. A gente vendia link dedicado para outros provedores de internet. E aí, o que acontece? Chega um determinado ponto que eu cheguei a ter 14 provedores simultâneos. Teve época que teve 5, teve época que teve 7, mas eu lembro na minha cabeça, em um determinado momento, em que eu tive 14 clientes donos de provedor, 14 outros provedores. Eu já cheguei a vender em um determinado 14 para outros provedores. Aí vamos lá, quando o cliente provedor entrava, o que eu fazia? Todo dia de manhã eu mandava, eu cadastrava, o cliente entrou, eu pegava o dono do provedor e falava, quem é o teu NOC, teu suporte aí? Ah, não, é só eu. Aí beleza, eu pegava o celular do cara, criava um grupo no WhatsApp, aí participava do grupo. Eu, o meu NOC e o cliente, o dono do provedor. Se o dono do provedor tivesse algum outro profissional lá, pedia para botar também. Todo dia de manhã a gente mandava um gráfico do funcionamento das últimas 24 horas. Rapaz, a gente está recebendo uma ligação no meio da... Como é que é? No meio do podcast. Mas eu vou desligar o celular aqui. Não tem problema não. Então o que acontece? Todo dia de manhã a gente mandava um gráfico do funcionamento do link das últimas 24 horas. Isso criava no cliente empresarial, criava no cliente provedor de link dedicado uma sensação de que, caramba, existe realmente um NOC que monitora mesmo. Só que eu fazia algo melhor ainda. Vamos supor, por exemplo, que tinha um provedor que me contratasse, sei lá, 300 megas. A gente ia lá e, sei lá, contratava 300 megas do cara. Mas a capacidade de transmissão do link entre um POP da Vox e o cliente era 1 GB. Porque a gente botava um conversor de mídia de 1 GB. Eu também faço isso também. Aí o que a gente fazia? A gente fazia um bandwidth test entre o POP e o provedor. Quando o bandwidth test subia para 1 GB e topava a porta, o que eu estou provando com isso? Eu estou provando que aquele link com o cliente tem a capacidade de chegar a 1 GB. A gente tirava uma foto. É claro que quando a gente faz isso, a gente engargala a rede do cliente, só que a gente engargala por alguns segundos só, é quase que imperceptível. A gente fazia isso de manhã, engargalava por alguns segundos, topava a porta, tirava uma foto, mandava também no grupo do cliente. Então, o que isso significava? Significava que todo dia eu testava o link do cliente, tanto a capacidade total de transmissão, quanto o consumo de link das últimas 24 horas. Então, o ideal era que o que acontecesse é o seguinte: deu defeito, é a gente que vai entrar em contato, não é o cliente. Mas interessante, né? Esse contato direto com o cliente provedor, né? Para cliente provedor, sim. Pequeno, então, já que ele não tem um NOC, como você citou, ele se garantia no seu. E tinha certeza que você monitorava porque você fazia esse contato com ele diário. Proativo. É um recurso que não se aplica, nesse caso que ele deu, só para provedor de internet. Mas existe outro recurso nosso ser proativo para também link dedicado. Dedicado. Você sabe qual horário da empresa vai terminar. A empresa caiu,
não custa nada legal para acontecer um probleminha aqui. Sim. Exatamente. Eu admito para você que quando eu fiquei grande, eu tive uma certa dificuldade de fazer isso. Porque assim, quando eu tinha 50 clientes empresariais, a gente fazia isso muito bem. O cliente caía, a gente ligava e tal. Mas depois que eu passei a ter uns 300 clientes empresariais... Fica mais complicado. Ficou um pouquinho mais difícil, porque toda hora tinha um vermelho e aí a gente tinha que entrar em contato com o cliente, a gente não sabia se era rede. Quer dizer, a gente sabia se era rede, mas às vezes era alguma coisa dentro do cliente. E aí depois, como é muita gente vermelha, ficou complicado. Aí eu criei um grupo de clientes que dava para fazer o proativo e um outro grupo de clientes que não dava. Ficou um pouco assim a coisa, entendeu? Mas qual foi a diferença de um cliente para o outro? Porque tem clientes que contratam o link dedicado, mas não se comporta como um cliente de link dedicado. Assim, ele contrata o link dedicado, paga 2 mil por mês, mas chega no final do dia o cara desliga. Ou não tem um no-break, não tem um link. Eu tenho isso. Não tem um link num REC com um no-break ligado 24 horas, entendeu? Isso. Escritório de advocacia, tenho muito... Mas link dedicado, não é PME. Dedicado. Eu tenho 2 negócios de empréstimo, que eles contrataram dedicado meu e faz isso. Eu desligo tudo depois de 7 horas. Desliga tudo, Então, aí pra gente fica difícil monitorar, porque... E o NOC 24 horas, geralmente, né? Eu criei, no caso eu uso o T-Duty pro meu NOC, eu criei um script para aquele cliente específico que ele para de monitorar o cliente depois daquele horário. Entendeu? E só volta a monitorar depois de tal horário. Eu tenho um negócio. Mas quando você tem poucos clientes, você tem uma porrada. Pra gente complicou um pouquinho. Mas dos provedores eu fazia 100% isso. Aí os provedores têm que ter muita atenção. Cliente provedor é foda, né? O cliente não respeita contrato, não respeita o cara deu defeito, o cara vai imediatamente. Na mesma hora, o cara vai imediatamente te ligar. Na maioria das vezes eles não têm nenhum backup, né? Não, eu tenho. Usa sua internet. Eu vou te falar. Essa semana mesmo aconteceu um caso desse. Um cliente entrou em contato primeiro do que o meu Nokia. Quer dizer, o meu tempo de alarme que eu tenho do dia tem um tempozinho pra gerar o delayzinho, né? É coisa de 2 minutos. Ele te ligou na ligação, tu caiu. Olhei assim, tá on. Não, acabou de cair. Foi assim mesmo na ligação. Não tem nada de errado. Não, acabou de cair. Assim na ligação com o provedor. Falei, caramba, muito rápido. Foi mais rápido. Ele conseguiu ser mais rápido que o próprio delay. Aí quando você falou quais são os setores de um provedor, eu falei o quê? Administrativo financeiro, atendimento, operacional técnico, NOC. Aí quando você fala, um provedor um pouquinho melhorzinho, comercial, lembrando que existe uma diferença, tá? Setor comercial serve só para vender clientes empresariais e corporativos. Quando se trata de clientes empresariais, você não tem setor comercial, você tem setor de marketing, o que é diferente. Quem está assistindo esse podcast, até uma sacada para a Daiane poder notelar depois, quem tem um provedor residencial não usa setor comercial, usa setor de marketing. Por quê? Porque você vende através das ações de marketing. E geralmente é muito centralizado na rua, né? Entendeu? Você não vai... mas no meu provedor eu tenho um vendedor. Tudo bem. Mas esse vendedor ele não vai conseguir ficar vendendo individualmente para cada cidade residencial. Ele vai fazer ações de marketing, sei lá, vai botar uma porrada de panfleto, vai fazer uma propaganda no Facebook, vai botar um banner, vai fazer um merchandising, né? Ele vai fazer um monte de coisa que são ações de marketing que permitem a venda. Mas ele ficar vendendo até pode, mas é meio inócuo isso, né? Sim. O cliente veio para a base através das ações de marketing. Outra coisa, no setor comercial, geralmente trabalha dentro do escritório, né? Pega o telefone e fica ligando para o cliente. Mas sabemos que telefone de residencial não funciona mais, não tem esse negócio. Até pode fazer um telemarketing. No residencial até pode fazer um telemarketing. Não é tão produtivo como fazer um telemarketing em uma empresa, né? Não é. Não é tão produtivo. Não é tão produtivo. Embora essas empresas de Oi, Vivo aí vivem me ligando, eu acho um saco isso. Desligam, né? Não, a Netstel virou rainha do meu telefone. A Netstel quer me vender. E agora liga com robô. Fica, olá, tem alguém aí? E aí você atende, o troço cai. Fica puto. Pior que é, né? Que o robô não você vai falar e ninguém fala nada. Sim. Entendeu? Então essa é um pouco a premissa.
Provedor de internet vai ter esses setores. Agora, você é um pouquinho grandinho, talvez você vai ter um RH. Você é um pouquinho maior, como eu fui, você vai ter um setor de projetos. Eu tinha um setor de projetos. Alguns provedores vão chamar esse setor de engenharia. Eu já trabalhei em provedor que era chamado setor de engenharia, onde a gente fazia o mapeamento, os projetos, o orçamento de splitagem, essas coisas. Aí ainda tinha que fazer o mapeamento. Antes de tudo, a gente fazia o mapeamento, né? Antes de tudo, fazia Você chamava de mapeamento? leva a galera pra rua, né? Já sai com o mapa, leva a galera pra rua. Aí, poste quadrado, poste redondo, poste com transformador, poste sem transformador. Então, cada um era um jeito. Então, a gente fazia o mapeamento daquilo ali. Era um setor específico que fazia essa parte. Ah, entendi. Aí mandava pro cara do projeto, aí o cara do projeto mandava pro orçamentista de splitagem, para poder fazer os orçamentos de valores. A empresa que está montando um rei diariamente, né? O que mais que a gente tem aí, Henrique? Dentro da parte do escritório assim, da empresa, é isso, né? Agora tem a parte de rua, né? Que é o supervisor, Agora, instalador. eu acho que uma coisa que todo provedor de internet acho que tem que ter um pouco essa consciência, para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo tem que ter um pouco a consciência. Você tem um provedor de internet. É uma empresa pequena. Não dá para você se comportar como uma empresa grande. Você tem funcionários. Aí o que acontece? Aí o dono do provedor vai lá e compra um carrão. Aí o dono do provedor compra um carrão. Aí o funcionário tá ali ganhando pouco. E aí o cara, mas o cara tem um carrão, ganha um pouco. Aí a coisa não anda. Cultura. Isso aí. A coisa não anda. E aí, pode contratar o funcionário que for, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Aí o cara compra um carrão, depois ele muda a frota da empresa, faz um... Aí o funcionário tá lá, o funcionário tá lá, ganha 2.000. Aí o cara compra um carrão, não sei o quê. Aí o cara troca de carrão. O funcionário, se eu ganho 2.000, por que eu não poderia ganhar 2.200? O cara trocou de carrão. Trocou de carro, né? Aí você fala pra mim, isso funciona no provedor pequeno? Não dá, né? Não dá. Complicado, né? Bem complicado. Então o que acontece? Não sei, eu fui dono do provedor, nunca tive carrão. Tinha o Celtinha, né? Aí o que acontece? Uma vez um funcionário me criticou. O meu patrão nem carro tem. É porque eu tive moto muito tempo. Uma moto velha. A YBR, né? Era isso, era mesmo, caramba. Eu sou uma pererequinha. Era uma pererecazinha que eu ia na minha moto. Eu fazer o quê? Eu investia na empresa. Na empresa, nas pessoas da empresa. Investia Então, assim, provedor é cultura, cara. Empresa é cultura, meu irmão. E eu falando um pouco pro lado técnico, eu acho que o técnico em telecom, fibra ótica, o que for, ele se encanta com qualquer valorização que ele tenha. Sim. Certo? Por exemplo, às vezes... Eu tive companheiros meus de trabalho, quando a gente ia puxar fibra longe, assim, ele se oferecia para ir. Não, deixa eu ir. Por quê? Fazer lançamento, isso aqui. Porque a gente almoçava fora. A satisfação dele era de ir junto, porque a gente almoçava fora, entendeu? Então, o que acontece? O técnico de telecomunicações, qualquer agradozinho que você der para ele já vai ficar satisfeito. Primeiro, feliz, né? Porque ele é apaixonado pela profissão. Geralmente quem faz isso gosta, né, cara? Quem faz gosta. Porque ninguém vai carregar a escada no sol quente nem na chuva, entendeu? Sem almejar uma outra coisa melhor. Ele fica ali e às vezes a satisfação dele é que o patrão vai lá na carteira dele e bota assim, técnico de fibra ótica e aumente R$150 no salário dele. Entendi. Entendeu? A satisfação do técnico de telecomunicações é essa, ele chegar até um patamar de hoje o topo, o técnico de fibra ótica, né, o de rua, que eu tô falando, e botar na carteira dele lá, técnico de fibra ótica, aquilo ali é o troféu dele. E o engraçado é que é o seguinte, no curso Milionários da Telecom, eu tenho até um setor lá, um módulo, né? Eu tenho um módulo do curso Milionários da Telecom chamado Gestão de RH.
Onde no curso de gestão de RH eu explico algumas coisas do relacionamento de quem vai montar um provedor, como que você tem que se comportar. Né? Por quê? Porque eu começo a entender, existem algumas mãos de obras, a maioria das mãos de obras, o dono do provedor ele vai formar a mão de obra dentro da empresa. É o meu caso, 100% dos meus trabalhadores comigo. A maioria das vezes. É formado dentro da empresa. Tive um companheiro meu que era... Você se formou dentro da empresa, Renan? Eu me formei dentro da empresa. Como é que você aprendeu fibra? Porque na época da Vox Então, não tinha fibra, era só rádio. Não, só tinha rádio. Mas lembrando, desde a época da Vox, eu sempre friso isso em maioria dos provedores que eu trabalho, eu friso isso, não é porque tá na frente do Alan não, mas ele tem uma sacada de tipo, fazer o cara trabalhar e com satisfação. Por exemplo, ele designou um trabalho pro cara fazer e ele sempre pedia, manda foto do serviço. A gente mandava foto pro Alan, né? Quando a gente chegava na empresa, aí ele falava assim, cara, você é fera. Você é o melhor técnico que eu tenho, você é fera. Só precisa você mudar isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que acontece? O cara ele ser elogiado, né? Por exemplo, ficou uma porcaria o trabalho do cara. Mas a abordagem que ele Mas a abordagem que ele fazia incentivava eu fazia o cara esses elogios, né? A gente melhorava, né? Não, só faltou isso? Beleza, então a gente vai fazer aquilo ali pra melhorar. Faltou a porra toda. Faltou tudo, mas o jeito que ele falava, né? A abordagem que ele fazia com o técnico era interessante por conta disso. Entendi. Entendeu? Mas você aprendeu fibra dentro de um provedor? Dentro de um provedor. Eu sempre fui muito curioso. Engraçado que a gente precisa mudar essa cultura, por quê? Qual era o correto? Um profissional que não é do setor fazer o curso, estudar e arrumar um emprego no setor. Exatamente. Mas você vê, eu tô com todo mundo aqui que só formou mão de obra dentro das próprias empresas. Então quem educa não tem educação antes. Quem educa é a própria empresa. E acontece, e acontece uma coisa muito peculiar também nisso, né? Cada empresa trabalha de uma forma, um provedor de internet pelo menos. E acaba um funcionário que sai de um provedor e vai para o outro, acaba sendo com muitas manias, né? Como fazem vícios de trabalho de outra empresa. Uhum. E acaba isso sendo muito prejudicial com o provedor, né? O profissional de telecom, o que acontece? Ele começa muitas vezes pelas cabeças, igual a gente está falando. Tá? Por exemplo, eu aprendi muito com o François. Tá. O François ele veio de uma empreiteira de obras. Ele trabalhou na Comperge. Ah, entendi. Entendeu? Então ele também não tinha noção do que ele estava fazendo. E ele é um cara muito cabeça, muito inteligente. Hoje ele é supervisor de uma empresa onde ele trabalha. Então ele pegou a sacada e eu comecei a andar muito com ele. Sei. E eu sou um cara tranquilo. Você era subordinado dele, ele era teu chefe. Vai, vou, pega. Tá. Entendeu? Amarra a caixa, sobrava só pra mim, quem se cortava todo o Fuzimec era eu. e chegou um ponto que, mas tipo assim, ele nunca parou pra fazer assim, ó, Renan, é assim. E eu achei interessante isso dele, foi uma forma dele me ensinar tudo que eu sei hoje. Porque ele nunca chegou pra mim, ó, é assim. Ele falava assim pra mim, ó, o projeto tá aqui, estuda o projeto, quando a gente for pra rua, você acompanha o serviço. O que você tiver dúvida, você me pergunta. Eu tinha dúvida com ele. E ele até falava, pô, você pergunta pra caramba. Eu pergunto pra caramba. Porque tava interessado, né? Mas ele falava assim, ó, acompanha o serviço. Interessante que isso foi dentro de uma empresa, né? Foi dentro de uma empresa. Poderia ter feito um curso antes e ter já ido com experiência, né? Depois que eu já tinha aprendido a fazer aquilo ali, que eu peguei os vícios e as manias... Aí eu fui fazer o curso, aí foi onde eu perdi os vícios e as manias. Aí você fez um curso? Eu fiz alguns, né? Eu fiz alguns dentro da própria empresa ou fora? Então, eu fui mudando de empresa e às vezes a empresa mesmo me proporcionava o curso para poder aprimorar, né? Eu tenho a empresa que eu trabalhei, que me ofereceu 2 ou 3 cursos. Teve uma outra que já foi um curso mais amplo que eu fiz também, onde me profissionalizei. Mas quais foram os cursos? De quê? Tudo de fibra? Tudo de fibra, né? Tudo de fibra ótica. O manejo de ferramentas, coisas, que às vezes a gente tem vício, mania de... Às vezes a gente tá achando que tá fazendo o serviço certo, mas aí você vai deixar a fibra atenuada dentro da caixa, não forma de colocar... Então tem curso para tudo. Curso aí você vai fazer um curso de contas, né? Que é o orçamento de splitagem, de valores e tal, de splitter, essas coisas assim. Entendeu? Então, depende do que você for fazer. Tem curso que é completo, tem curso que não. Tem curso que é aquele intensivão, né? Que eles falam. Sei. Engraçado, no curso Milionários da Telecom, que você que está nos assistindo, eu recomendo que faça o curso Milionários da Telecom. Tem tudo isso.
tem tudo isso. Eu abordo essa questão da fibra, vocês chamam de orçamento, né? Só que o interessante é que eu faço o seguinte, eu faço uma visão empresário. Porque geralmente quando você faz um curso, projeto de FTTH, igual aqui que o Renan fez, você faz um curso projeto de FTTH. Nesse curso projeto de FTTH, ele ensina você a pegar um bairro todo e implantar FTTH no bairro todo. Eu não ensino isso, porque eu não sei se você tem grana. Eu ensino você como, olha, com tanto de dinheiro, você vai implantar esse projeto. Com mais um outro tanto de dinheiro, você vai implantar esse outro projeto. Com mais um outro tanto de dinheiro, você vai implantar esse outro projeto. Você ensina a N possibilidades que o cara pode ter. N possibilidades, toda com a visão do dinheiro, nunca com a visão do local. Você sempre leva para o lado mais administrativo. Sempre a visão empresário. Sempre a visão empresário. Sim. Eu dou o curso pensando que quem está assistindo é um empresário. Ou você, às vezes você é um profissional que quer se qualificar. Se você assistir o curso, você vai virar um diretor de um provedor. Engraçado que uma vez teve um garoto numa live. Ele falou que trabalhava, ele queria... Que o garoto falou assim, não, eu quero melhorar meus conhecimentos e tal, não quero montar o provedor, não. Eu estou em dúvida como é que é. Se eu faço um curso de microtik, mais avançado, ou se eu faço Milionários da Telecom. Ele falou, qual é a diferença entre um curso avançado microtik e o curso Milionários da Telecom? Eu falei, o curso avançado de microtik, você vai arrumar um emprego no NOC. O curso Milionário da Telecom, você vai arrumar um emprego na diretoria. Tem uma certa diferença, né? Pô, vou dizer que não. Eu tô mentindo? Não tá mentindo. Tá, não. Eu vou qualificar o quê? Eu vou qualificar ele para trocar ideia com o dono de igual para igual. É um A pessoa hoje que faz o curso Milionários da Telecom, ela vai conversar com o dono a língua do dono. Isso aí. O que o dono entende. Olha, você vai montar um provedor de internet aqui, é tanto de dinheiro, porque vai gastar tanto no projeto FTTH, prazo de retorno é tanto. Vamos fazer o fator de Vamos fazer o custo. fator de custo de expansão aqui da empresa, porque aí fica mais fácil a gente calcular. Sim, é. O DRE do projeto apresentado é esse. Ou o dono vai olhar assim e vai olhar, pô, tu quer tomar meu lugar. Ou o dono, pô, contrata você aqui para virar o supervisor, o gerente, o diretor, sei lá o nome que você vai dar. Então essa é a pegada do Milionários da Telecom. Essa é a essência do Milionários da Telecom. O curso Milionário da Telecom, a essência dele é o quê? É trazer para você conhecimento com visão de dono. Visão de dono de provedor. Por quê? Porque eu fomento negócios. Como é que é negócio, como é que não funciona negócio. Essa é a pegada. É. Não, realmente, a pegada do curso totalmente isso, como eu sou aluno, você vai aprender a visão empresarial. Ele ensina a configurar uma RB? Ensina. Mas acho que não é a pegada essa do curso. Ele ensina para quem tá começando agora, não tem que gastar dinheiro contratando um consultorzinho. Mas de qualquer forma, mesmo não sendo a pegada, mas o curso... você quer formar um diretor, ele tem que ter o conhecimento também de como configurar uma RB. Não pode não ser tão... Aí, no curso Milionários da Telecom, eu ensino o chamado conceitos técnicos, e nos conceitos técnicos eu ensino o que é a ASN, o que é a BGP, o que é o SPF, o que é MPLS, o que é VLAN. Pois é. Ele sabe o que é, sabe contratar, sabe para que serve. Exatamente. Não vai saber fazer. Vai saber fazer? Não. Sabe fazer a utilização. Mas sabe para que serve? Quando ele for contratar um consultor para fazer isso, ou ele contratar um analista de NOC para botar na empresa dele, ele vai saber o que o cara está fazendo. E no Milionários eu ensino. Fala, vou fazer um SPF aqui. Pô, um SPF seria melhor para fazer isso, um MPLS. O cara vai saber. Entendeu? Quem está nos ouvindo pode achar que todo provedor de internet precisa saber o que é o SPF e o que é MPLS. Barril de anel. Não. Você só precisa saber disso se você tiver o quê? 3, 4 POPs? O SPF a partir de 2 já configuro já. Tá, você configura a partir de 2. Mas cá entre nós, nem precisa. É muito pouco. E outro detalhe, se você não tiver redundância, vai botar o SPF para quê? Então quem está nos assistindo? Eu subia rotas mesmo de um cliente para o outro. Então, aí quem está nos assistindo precisa disso para montar um provedor? Não precisa. Não precisa. Não vai precisar. Não.
Essa é a questão. Você vai se preocupar disso quando? Quando você tiver já lá com teus 3, 4, 5 pops, Os precisa. 4 ou 5 pops, Interessante já é interessante implantar. isso. Entendeu? Mas isso não é um problema, não é um pré-requisito. Não é um problema, não é nenhum problema técnico você ter. Eu tenho provedores que tem 6 pop hoje em tudo sem SPF Sem rodando. SPF, eu também Conheço. tenho. E, sinceramente, não afeta a qualidade de experiência final do usuário. Afeta a administração da rede, que fica mais complexa, mas não muda também. Não muda. Não vai mudar. E se a pessoa fizer o curso Milionário da Telecom, ela vai aprender isso dentro do curso. Vai aprender para que serve e como aplicar corretamente. Entendeu? E outros técnicos Quando também, né? necessário, né? Porque tem gente que pensa que o SPF é só para fechar anel, mas não é fechar anel. Existem outras maneiras de fechar anel, como Span Tree, e isso tudo o curso também aborda também. Formas de fechar um anel óptico. Spanning Tree, protocolo EAPS, Exatamente. ou então uma VLAN. Você pode botar VLAN pra lá, VLAN pra cá. Isso é. Eu realmente acho até o SPF, para questão de fechar anel, um pouco ultrapassado hoje em dia, né? Por quê? Porque teria que ter um roteador já Layer 3, um equipamento Layer 3, e é super caro fechar É mais caro. fechar 1 GB de capacidade para fechar o anel, Entendi. entendeu? Melhor botar um equipamento Layer 2 numa suíte e roda um Span Tree, por exemplo, um RSTP. Quem tá nos assistindo, como é que é? Pode achar que a gente tá falando uma sopinha de letrinhas. E aí, para essa sopinha de letrinhas não ficar como é que é tão complicada, eu fiz, para quem tá nos assistindo, o dicionário da Telecom. Você fez, já. Todas Comece- as siglas que com- você mostrou. Não é todas as siglas, mas o que eu fiz? 32 siglas, ou tem 32, ou 40 siglas, uma coisa assim, 30 alguma coisa siglas, É o que mais utiliza o dia a dia. que mais é usada no provedor. Dentro do Milionários da Telecom, eu coloquei o resumo de tudo, que é o glossário. Eu aposto com você que se você ler todas aquelas siglas, dificilmente vai aparecer uma que você ainda não... Você vai mudar o linguajar, né? Quando for falar com alguém de onde provedor, você vai mudar o jeito de falar, né? Porque como o provedor não sabe o que é RSTP, Spanning Tree, MPLS, BGP, SCM, STFC, MPLS, misturou, Não, VPN. vou te falar a verdade. Eu mesmo não sei, eu sei todas as siglas, sei para que serve, mas a tradução livre eu não sei. E aí o que eu fiz? Eu fiz a tradução livre e expliquei para que serve. E eu coloco isso no meu conteúdo gratuito. Coloca. No Instagram tá rolando, no YouTube também de vez em quando rola, e no Milionário da Telecom tem tudo completo. É isso aí. Realmente. Pra quê? Pra que você não fique na mão. Você vai entender qual é a sopa de letrinha. Não é difícil. Eu acho que, por exemplo, a sopa de letrinha fica fácil demais, ali é o dicionário. Muito fácil. Que mais? Bom, o que mais que a gente tem? Vamos encerrar? Já acabou o tempo? Acabou. 35 minutos. Acabou, né? Bom, então muito obrigado pela participação de vocês. Espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado de mais um podcast dos Milionários da Telecom. Um abraço, pessoal. Até logo. Um abraço. Mas...